Bom, gente, a gente vem aí já há um tempo estudando esse livro, né? Aprofundando Raízes, do pastor Roosevelt Arantes, certo? É um livro que depois vocês vão poder adquirir, porque a gente vai fazer um link aí com a Junta de Missões para vocês poderem adquirir esse livro também, certo? E aí, o Raízes, cada letrinha do Raízes significa uma coisa, né? O R, relacionamento, o relacionar, o A, acolher, o I, interceder, o Z, zelar, e o E, ensinar, e o S, solicitar contas. Nós hoje vamos para o E, de ensinar. E a gente já vem falando um tempo aí sobre a ideia do relacionamento discipulador não ser um discipulado tradicional, porque no discipulado tradicional, antigamente a gente falava discipulado, era realmente você estudar um livrinho, certo? Vou. Sorry. A gente estudar um livrinho que, quando terminava esse livrinho, todo mundo eh, já dizia que estava discipulado, e aí, pronto, agora você pode ir lá e discipular uma outra pessoa, porque você terminou o livrinho, né? Eu estudei o livrinho com fulano, o Ismael me ensinou o livrinho, pronto, acabou. As 13 lições do meu discipulado, agora eu sou um discípulo de Jesus. Ou então, alguns pastores e igrejas aproveitavam a classe de batismo e faziam um discipulado na classe de batismo, né? Para poder, inclusive, saber se a pessoa era crente mesmo, para poder batizar. E aí, só que isso, a gente já foi vendo que não é um verdadeiro discipulado, um relacionamento discipulador que Jesus se predispôs a repassar para os discípulos, né? Todo o ensino que as pessoas tinham naquela época, além de ser um ensino segregador, né? Apenas as pessoas de uma determinada, os filhos, né? Das famílias com maior status em Israel é que tinha acesso ao estudo. Naquela época, escola, você ir para a escola judaica, era você estudar o Talmud, né? A Torá, e você tinha um mestre judeu que repassava esses ensinamentos para as crianças, né? E não eram todas as crianças que participavam disso, então vocês imaginam que numa sociedade judaica tradicional havia uma hierarquia e uma separação entre os que tinham acesso aos estudos e aqueles que não tinham, aqueles mais pobres que não vinham de origem boa, né, de uma família de uma boa linhagem, eh, não iriam participar desse momento de estudo, né? Então, mas além de ser segregador e separador, esse ensino ele era voltado para as práticas do Antigo Testamento, né? Para as práticas da lei deixada por Moisés. E Jesus, ele, quando vem e começa a discipular os seus discípulos, ele começa a chamar a atenção dos discípulos para que eles tenham cuidado com esse fermento dos fariseus, né? Ou com esse ensino que estava sendo traduzido, estava sendo interpretado pelos mestres da lei, pelos escribas, pelas pessoas que ensinavam as outras pessoas através do ensino da época. Jesus ele fez uma crítica em relação a esse ensino, porque havia ali muita religiosidade e pouca espiritualidade nesse ensino, certo? E aí Jesus começa uma vida discipular com seus discípulos, ensinando de forma muito mais prática, né? Então, ele além de falar e de explicar as escrituras, ele demonstrava isso, né? Ele se mostrava aberto, inclusive, às perguntas e aos questionamentos das pessoas, coisa
que não haviam com os mestres judaicos, né? Você não poderia ser esse questionador das coisas da lei de Moisés. Já Jesus estimulava as pessoas a terem dúvidas. Na verdade, Jesus colocou muito mais dúvida na cabeça das pessoas do que esclarecimento, né? Ele fazia as suas pregações, seus ensinamentos mediante parábolas, ilustrações, e até os próprios mais chegados, os discípulos, depois tornaram os apóstolos, né? Mais chegados, chegavam para ele e perguntavam: mas, Senhor, o que é que o senhor está querendo dizer com isso, né? Explica melhor aí para a gente, esclarece isso aí que o senhor está ensinando, porque a gente não está entendendo. E aí Jesus, com muita paciência, lá explicava para eles, né? Dentro desse grupo de multidões que cercavam Jesus, haviam 12 que eram os discípulos que estavam sendo treinados por Jesus para serem esses replicadores, os multiplicadores dos ensinos de Jesus, né? E aí Jesus dava uma atenção especial para esses. Eles geralmente chegavam para Jesus nesses momentos mais íntimos, né? E faziam essas perguntas para Jesus. O momento do relacionamento discipulador é também um momento de esclarecimento, certo? Um momento de tirar dúvidas. Então, no relacionamento discipulador, a gente tem o relacionamento em si, né? Esse contato semanal com o discípulo. Nós temos a necessidade de acolhimento desse discípulo, a gente vai acolher e tratar bem. A gente vai orar por esse discípulo, interceder pela vida dele, zelar pela vida dele. No que a gente puder fazer para ajudar, a gente vai se dispor e vai ajudar essa pessoa. E também a gente precisa ter um momento de esclarecimento das escrituras com esse discípulo, tá? Então, tudo isso, gente, é relacionamento discipulador, entende? Eu já falei para vocês que eu não tive isso com o meu pastor na PIB de Fortaleza, eu não tive isso, né? Ele não fez isso comigo, embora eu fosse líder de jovens, ele não fazia, ele não tinha, nós não tínhamos esse hábito de discipulado com um pastor ou um líder da igreja, certo? Mas eu recebi isso em casa, né? O meu pai, ele foi o meu discipulador nesses aspectos que vocês estão aprendendo aqui comigo, né? E, gente, vamos combinar que é o mais correto, inclusive, né? Que o pai discipule o filho, né? Vocês podem até me interromper se vocês quiserem nessa hora. Mas a via de regra, e é normal que o seu discipulado, o seu primeiro discipulado, seja em casa, né? Seu pai, a sua mãe, ou avô, avó, não sei, com quem você cresceu, né? Seja essa pessoa que vai passar esses valores e esses ensinos para a sua vida. É óbvio que o pai e a mãe não vão conseguir ter, talvez, esse mesmo desprendimento de um terceiro, né? De ouvir mais, né? Do que falar. Às vezes o papai e a mamãe não deixam o filhinho falar, né? Fala e, e, e enche o filho de informações, mas não espera, né? Não escuta. Por isso é bom um discipulado com um terceiro, né? Mas lá em casa a gente tinha um momento do ensino da palavra, certo? Era uma vez por semana ou duas vezes por semana, não lembro bem. Hoje eu tô bom aqui com esse espigarro aqui. Peraí que eu já sei o que é. Peraí. Eu quero, por favor. É, pronto, agora piorou. É, só um golinho. Aí, geralmente, gente, era na hora dos Cavaleiros do Zodíaco, que eu tava assistindo os Cavaleiros do Zodíaco, na hora que o Seiya ia dar o meteoro de Pégaso. Aí meu pai chamava a gente para fazer o estudo bíblico, né? Aí eu disse: não, pai, só mais um pouquinho. Ele chegava lá e desligava a televisão. Na hora do meteoro de Pégaso. Tem noção do que é isso para uma criança? A gente ficava em crise, né? Eu, né? Porque a minha irmã tava nem aí. Minha irmã achava era bom. Começava a rir. Irmão, né? Irmão é assim. Irmão, pra que presta irmão? Pra nada. Só pra fazer raiva. Aí, nessa hora, fazia raiva, né? Ficava
E já é na hora do teu desenho e tal. Aí a gente já ia ali pro estudo, eu já ia meio chateado, né? Mas era digamos, uma obrigação que a gente tinha semanal de estudar a Bíblia, certo? E aí meu pai, ele fazia a leitura com a gente, mandava a gente ler, e aí também a gente aprendia a ler, viu? Não era só na escola que a gente aprendia a ler, era ler na Bíblia que a gente aprendia a ler mesmo, as palavras difíceis, né? A pronúncia. Aí tinha que ler devagar para entender e depois explicar o que tinha entendido, né? Aí, lógico que não eram estudos assim muito complexos. Era dentro da capacidade da criança. Meus pais, eles iam fazendo perguntas e a gente dava uma explicação e eles explicavam da forma deles. Então, era um momento saudável em família e tínhamos isso como um hábito, né? Semanal, a gente tinha esse costume. Meu pai não é um ser perfeito, nunca foi perfeito, assim como nós não somos, mas ele tinha esse hábito de ensinar mesmo as escrituras, né? A palavra de Deus. Então, isso foi um diferencial na minha vida desde o começo, sabe? Eu costumo dizer que muitas das decisões que eu tomei na vida foram decisões acertadas e foram decisões boas. Hoje eu me considero hoje com uma vida boa, segundo o que Deus planejou para mim. Eu considero que minha vida é boa, eu tenho um bom casamento, tenho minha filha, tenho uma boa profissão, bom estudo, uma boa projeção ainda de futuro, de estudar mais, né, se capacitar. Então, eu considero dessa forma e eu dou muito mérito a esse período já na infância, do tempo que meu pai gastou comigo me ensinando, né? E aí já fica um recado aí para os papais que devem buscar mesmo ter esse tempo com os filhos em casa de ensinar dentro da limitação da criança, né? Ensinar, repassar os ensinamentos bíblicos. Nossa, hoje tá bom. Todo mundo de máscara agora, né? Ficar de máscara, então. De repassar esses ensinamentos, né? Por que a gente tem que fazer isso, gente? No relacionamento discipulador. Eu vou dizer a primeira coisa. As pessoas se convertem a Jesus e não é automático, não é por osmose que elas conhecem tudo acerca de Jesus e da palavra de Deus, certo? Não existe isso. Essa ideia de que a pessoa se converteu, se batizou, pronto. Ela já é um discípulo de Jesus porque ela tem fé em Jesus, né? E ela é uma seguidora de Jesus, um seguidor, pronto, ela já tá craque, né? Ela já sabe o que tem que saber, que é o básico, né? É Jesus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, tal, tal, tal. E aí eu discordo, né, com essa ideia, porque na verdade o discípulo ele vai sendo formado com o tempo, né? Ele vai crescendo e vai sendo moldado pela palavra de Deus e isso leva tempo, isso é uma constante, né? Nós hoje, talvez quem tenha mais tempo de igreja aqui pela idade mais velha, o Jonatas, né, que ele é o mais velho de todos, já passou por vários momentos de ensino, de estudo, e tal, e não pode dizer que completou todo o conhecimento acerca da palavra de Deus, acerca, né, do estudo bíblico. Não pode falar isso, né? Porque esse conhecimento e essa busca por conhecimento ela é constante. A gente vai morrer ainda buscando conhecimento. A gente recebeu é, no ano passado o pastor Ágabo, né? Pastor Ágabo Borges. O cara tem pós-doutorado, gente, em teologia. E o homem ainda dizer que não, não, não sabe tudo, ainda não sabe nada. Que ainda está buscando conhecimento, né? A galera que estuda está dizendo isso, né? Imagina quem não está estudando ainda. Imagina uma pessoa que acabou de conhecer a Jesus, né? Acabou de iniciar a sua vida caminhada cristã. A gente não pode dizer que ela já sabe tudo o suficiente para ter uma fé sólida em Jesus, né? E na verdade,
A nossa meta como discipuladores, como relacionamento discipulador, não é fazer com que essa pessoa faça também um outro discípulo? Não é isso? Eu quero, quando eu estou discipulando o Jonatas, que o Jonatas vá lá e faça a mesma coisa com uma outra pessoa, e ele vai ensinar essa outra pessoa também a fazer o quê? Um outro discípulo de Jesus. E assim a gente vai formando discípulos, né? Então, já cai aquela ideia de que o discípulo é formado pelo pastor, né? Pela pregação do domingo, pela igreja, né? Não, o discípulo é formado pelo Espírito Santo. Ótimo, isso é lindo, maravilhoso, um discurso de Miss Universo, né? Mas na prática mesmo, o discípulo ele é formado pessoalmente, sabe? Pelo o tempo que é gasto com o mestre, com o orientador. E aí você pode falar assim para mim, pastor, mas eu não tenho capacidade de ensinar ninguém, porque eu não sei, eu nem sei ensinar e eu não tenho conhecimento suficiente para isso. E aí eu preciso dar uma palavra de ânimo para você, na verdade, né? O ensino que é proposto para o relacionamento discipulador não é um ensino de quem sabe para quem não sabe, certo? O ensino no relacionamento discipulador é um ensino linear de conhecimento mútuo, certo? De distribuição mútua de conhecimento. Eu, por mais que tenha estudado a palavra de Deus e seja mais conhecedor, que eu sou pastor, estudei teologia, eu não posso sentar com um discípulo, estudar a palavra com ele, num nível muito elevado que ele não possa fazer isso com uma outra pessoa, entende? Eu não posso encher demais de, de, de argumentos e teorias teológicas nesse encontro para que ele não consiga passar isso para uma outra pessoa. Então, eu perdi o objetivo, né? Se eu não conseguir fazer com que ele replique isso, com que a pessoa consiga repassar esse conhecimento para uma outra pessoa, se ficou muito nebuloso, muito complicado, não vai dar certo. Então, o nível desse ensino no relacionamento discipulador, ele é um nível onde todo mundo pode compreender, é um nível mais devocional, né? Um nível mais, digamos, onde não é uma faculdade de teologia, certo? Hoje tá bom o negócio, meu Deus. Isso é, sei lá. Hoje foram 2 lives ontem, né? Participei de 2 lives. Dá nisso, né? Tá entendendo a questão do nível do ensino, que tem que ser um nível não muito profundo, um nível básico de estudo, de conhecimento, né? Por exemplo, você vai pegar ali João, o Evangelho de João, e vai ver a partir do capítulo 1. O capítulo 1 é o ensino de João sobre quem é Jesus, né? Ô, Lia, essa Lia não vale nada. O ensino lá em João, capítulo 1, é um ensino sobre quem é Jesus, certo? E aí você não sabe muito bem aquele conhecimento. Então, antes de você se sentar com seu discípulo, você vai ler, certo? Esse capítulo 1 de João. Na verdade, o ideal é que você leia o evangelho todo de uma vez só, né? Numa sentada. E aí aprofunda a leitura lá no capítulo 1 de João. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Não entendi nada do que é isso. Para isso, você tem o seu discipulador, certo? Você leu para ensinar, vai repassar esse conhecimento, mas não entendeu, né? Aí você bate lá na porta do seu discipulador, manda um zap para ele, manda um áudio, dá um jeito
e pergunta para ele o que é que significa aquilo, né? E o discipulador não souber, ele vai atrás do discipulador dele. Se o discipulador dele não souber, vai atrás do discipulador dele. E uma hora a gente vai encontrar a resposta, né? E aí você, depois que recebeu essa resposta, você está apto a ir lá para o seu encontro com o seu discípulo e explicar para ele o que é que significa o princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? Você vai estar apto a isso. Por quê? Porque você agora, na sua rede de cuidado, na sua rede discipular, você tem aonde conseguir tirar as dúvidas pelo estudo que você fez para poder você ensinar uma outra pessoa, né? Uma coisa é a gente ensinar a Bíblia, a gente ler a Bíblia para a gente, né? E outra coisa é a gente ler a Bíblia para poder repassar esse ensino para uma outra pessoa, tá? E é uma via de mão dupla, gente. A gente estuda, isso é bom para a gente e é bom para a pessoa que a gente vai ensinar. Se lá no momento do ensino, né, no momento que você sentou para ler a Bíblia junto com essa pessoa, tá osso. Não, na verdade eu quero que vire para mim. Se lá no momento de discipulado com essa pessoa, eu nem espirrei, eu não estou nem espirrando, é um pigarro, gente. Pigarro vai aqui na garganta, ó. Certo? Só explicando aqui, tá todo mundo de máscara, amor, aqui na aula. Só Letícia e o Ismael que se garante mesmo. Aí, lá no momento que você sentou para ensinar para essa pessoa, né? E Eu você fui contaminado aqui, que eu tô tossindo realmente também. profundamente aquilo que você está sentando para ele para ensinar, isso, gente, é algo benéfico tanto para a pessoa que vai aprender como para você também, né? Você vai ler a Bíblia, vai ter dúvidas e vai tirar dúvidas lá com o seu discipulador, porque você quer ensinar a palavra de uma forma correta, né? Lá no próximo tópico, nós vamos ver nós vamos ver lá a questão da solicitação de contas, né? Próximo domingo não, porque próximo domingo é dia das mães, certo? E nós vamos fazer live com as mães, certo? Nós vamos fazer reuniões de WhatsApp com as mamães. Mas, no outro domingo, nós vamos ver sobre a solicitação de contas, né? O seu discipulador, se ele tiver feito bem um bom trabalho, ele vai estar toda semana perguntando para você: você está lendo a Bíblia? Está tendo alguma dúvida sobre a leitura que nós estamos fazendo conjuntamente, né? Porque o seu discipulador ele pode sugerir um livro da Bíblia para vocês lerem juntos e estudarem juntos, né? E aí vão surgir dúvidas. E o teu discipulador, ele vai fazer perguntas, você vai respondendo, né? Isso aqui que nós estamos fazendo também é discipulado, né? Faz parte do relacionamento discipulador. Isso aqui é escola bíblica, também é ensino. Participar dos cultos no domingo, um pequeno grupo, tudo isso é ensino, né? Então, quanto mais a gente puder buscar conhecimento e ter uma pessoa de referência para nos ensinar, para tirar dúvidas, melhor para a gente, né? Quando a gente começar a fazer isso, na verdade, tem um lado espiritual aí também, né? O Espírito Santo ele vai nos capacitando, vai nos moldando. Você vai ser reconhecido por Deus como alguém interessado em fazer a vontade e a obra do Senhor na terra, né? Ninguém está pronto para isso completamente. E é quando a gente começa a fazer, é que o Espírito Santo vai nos capacitando. Deus vai nos moldando e nos ensinando segundo a vontade dele, né? O pastor Roosevelt, ele coloca aqui no livro dele algumas informações sobre essa questão do ensino, né? Ele diz que é preciso a gente nascer de novo para poder a gente multiplicar e fazer discípulos, né? E enxergar pelos olhos de Jesus.
enxergar com a ótica do reino de Deus. Quem tem a ótica do reino vê o mundo de forma diferente. Quem tem a ótica do reino vê as pessoas de modo diferente. Quem tem a ótica do reino vê a vida de outra forma. Quem tem a ótica do reino vê a espiritualidade com responsabilidade. E quem tem a ótica do reino vê sua missão com outros olhos. É preciso preparar o coração para multiplicar discípulos. Gerar novos discípulos é consequência natural naqueles que compreendem a palavra de Deus, mas cabe ao discipulador estimular o discípulo a assumir postura certa quanto à palavra, que vai acelerar a multiplicação, certo? Quanto mais ensino, certo, houver no relacionamento discipulador, maior vai ser a multiplicação de discípulos. Todos nós queremos ver uma grande multiplicação de discípulos a partir da nossa vida, né? Todos nós queremos isso. Mas temos que reunir todas essas informações nos nossos encontros com os nossos discípulos, né? Buscar nos nossos discipuladores também mais conhecimento da palavra de Deus para que essa multiplicação aconteça, né? Esse tempo que a gente está vivendo, gente, de pandemia, de coronavírus, né? Está sendo um tempo também para aqueles que não estão trabalhando demais, né? Está sendo um tempo também, uma oportunidade que muitos estão tendo de estudar um pouquinho mais a palavra de Deus, né? De ler mais a Bíblia. E também ter mais dúvidas. E também tirar mais essas dúvidas, né? Buscar esse conhecimento também com seus discipuladores, né? Com as pessoas que são capazes de ensinar isso aí que a gente está buscando, né? Esse conhecimento. E se você não está fazendo, tem que iniciar, na verdade, né? Tem que buscar esse início. Para os meus discípulos mais próximos, né? Quem eu estou discipulando de forma mais próxima, o pastor Ricardo também está fazendo isso, né? Cobrando dos discípulos esse tempo de qualidade de estudo da palavra, certo? Não é uma opção, gente. Não é assim, se der eu vou lá e faço. Não. É uma obrigação, uma necessidade. A gente quer fazer discípulo de Jesus, a gente tem que ter conhecimento, né? Buscar a palavra de Deus mesmo e realmente iniciar esse processo de anúncio do evangelho para que as pessoas realmente se sintam abastecidas o suficiente para poder replicar esse ensinamento para as outras pessoas, né? Nós já podemos, na verdade, iniciar essa questão do ensino com os nossos discípulos, mesmo que ele não seja crente, certo? Mesmo que ele não seja batizado, nunca tenha frequentado uma igreja, a gente pode sim iniciar um relacionamento discipulador, fazendo, na verdade, esse momento de ensino já com essa pessoa, mesmo que ela não seja crente, certo? Inclusive, talvez seja até o mais ideal, né? O ideal mesmo, a gente já começar uma vida de ensino, mesmo que a pessoa ainda não tenha tomado decisão por Jesus, né? Ela tomou decisão por Jesus e se batizou. Vai terminar o tempo de ensino? Claro que não. Eu já expliquei para vocês que o relacionamento discipulador, ele não tem um prazo de validade. Ele dura para a vida toda, né? Aquela pessoa sempre vai ser uma referência, o discipulador sempre vai ser uma referência na vida daquela pessoa e vai sempre estar ali nos momentos mais significativos da vida da pessoa, né? Pode não ter mais um encontro semanal constante, mas sempre será aquela pessoa próxima com quem a pessoa vai poder contar em todas as horas, né? E aí, gente, esclarecido isso, eu queria saber se alguém tem alguma coisa para falar sobre essa questão do ensino. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário que queira acrescentar aqui para enriquecer o nosso debate, o nosso estudo? Até para eu poder parar de falar um pouco, né?
Não, né? Certo. Não tem problema. É, espero que tenha ficado claro para vocês isso, né? O assunto basicamente é esse mesmo hoje, questão de a gente ter a responsabilidade de compreender a necessidade de tanto buscar, estudar, conhecer a palavra de Deus, como repassar esse conhecimento, né? Se você já está fazendo isso com o seu discípulo, mas não está buscando, digamos assim, se aprofundar mais ali e também questionar e fazer perguntas para o seu discipulador, eu aconselho. A irmã Alzerina quer falar, irmã? Oi? Alô? Irmã Alzerina? Oi. Ô, pastor. Em questão do ensino, é muito importante. E o que foi explicado foi bem direcionado mesmo. Assim, quando você vai ensinar alguém, precisa você primeiro se dedicar para poder passar o corretamente, né? O que é certo, né? E para passar o que é correto, você tem que realmente estudar para poder saber, né? E ter algumas dúvidas, esclarecer, tirar essas dúvidas. Quando a gente vai levar uma palavra para um grupo de pessoas, você ter aquele momento dedicatório para estudar, para poder ensinar e passar, né? O que você entende, o que é correto. E também ensinamento não questiona também só no ensino, mas no dia a dia mesmo, aprendizado da pessoa em si. Eu vou citar só um exemplo. Por exemplo, eu tenho a minha irmã Ana, né? Aí eu fui na casa dela e comentei um certo assunto. Aí ela falou, porque tu não disse isso para ele? Aí eu ensino. Você diz, não é assim que se faz. Porque você acharia que Jesus ia gostar dessa forma que você está se pressionando aí, está falando? Não é dessa forma, tem que ser assim, assim. Isso aí também é outro meio de ensino. É um ensino do dia a dia, de estar presente em certas situações, em conversas, né? E ter sabedoria em Deus para ensinar a está escrito na Bíblia, a medida da palavra do Senhor, né? Para poder tirar dúvidas também. Essa é os dois lados que eu vejo do ensinar, né? É o ensinar da prática, ensinar realmente na palavra em si, entendeu? Eu acho que é isso. Ótimo, irmã. É isso mesmo. A gente. Eu lembrei até de falar uma coisa. Na verdade, a gente acaba ensinando para as pessoas, de algum jeito ou de outro, a gente acaba ensinando alguma coisa, sabe? A gente, mesmo sem a gente querer, mesmo até sem intencionalidade nessa hora, a gente acaba ensinando alguma coisa para alguém. O problema é se a gente está ensinando uma coisa correta ou uma coisa errada, né? Se a gente está ensinando de forma agradável a Deus ou não. A nossa vida já é uma forma de ensino, né? Quando a gente está vivendo, a gente está influenciando pessoas, a gente está passando um ensinamento para aquelas pessoas. E dentro dessa visão, quanto mais a gente se abastece do conhecimento da palavra, mais a gente vai ter, digamos, um repertório ou um arquivo, ou um arcabouço de conhecimento para repassar isso para as outras pessoas. E é muito conhecedor, é muito conhecido de todos nós, o ensinamento de que a boca fala do que o coração está cheio, né? O próprio Jesus já deixou isso claro para a gente. Quanto mais a gente enche o nosso coração de conhecimento da palavra e a verdade de Deus, a nossa boca vai colocar para fora aquilo que está dentro de nós, né? O ensinamento que está dentro da nossa vida. Então, de certa forma, no dia a dia, a gente acaba ensinando alguma coisa para alguém. Agora, o que nós estamos tentando fazer é intencionalmente, guiados por Deus, ter uma ou duas pessoas que nós vamos direcionar maior atenção para o ensino, para essas vidas, para essas pessoas, né? Isso de forma intencional. Eu quero fazer isso.
eu vou fazer isso de forma agradável a Deus, né? E vou tentar dar o meu melhor, vou tirar dúvidas, me importo mesmo com a vida dessa pessoa, né? Para isso, a gente precisa ter um encontro semanal com essa pessoa para poder a gente repassar esses conhecimentos que a gente está aprendendo, né? Gente, é isso. O ensino de hoje é isso, é sobre justamente o ensino, tá? A gente vai ainda continuar os estudos aqui no Raízes, não no próximo domingo, porque o próximo domingo já é Dia das Mães, né? Mas nós já vimos o R de relacional, acolher, o interceder, zelar e hoje o ensinar. E no nosso próximo encontro nós vamos ver o S de solicitar contas, que também é algo muito importante para a dinâmica, os elementos do relacionamento discipulador, aqui no livro Aprofundando Raízes, do pastor Roosevelt, tá? E eu queria agradecer muito todos aqui que puderam aparecer aqui hoje para poder estudar junto comigo, né? Essa aula vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube e você vai poder conferir depois e repassar também isso para quem não pôde estar com a gente aqui agora, né? E agradecendo a Deus mesmo pela vida de cada um, eu quero fazer uma oração, mas antes de saber se alguém quer falar alguma coisa, perguntar. Alguém? A gente tem um bom número hoje de alunos, a classe está cheia. Ok? Posso fazer uma oração? Faça um sinal aí, se eu puder orar. Agradecer. Ótimo. Beleza, vamos falar com Deus agora, agradecendo por essa aula. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse momento. Estamos avançando, Pai, no conhecimento, na busca de conhecimento da Tua palavra, para nos aperfeiçoarmos, Deus, nos capacitarmos mais ainda para essa obra, Deus, nessa dinâmica de relacionamento discipulador e intencionalidade, Pai, em fazer discípulos do Teu Filho Jesus. Nos ajuda, Pai, dá-nos conhecimento, dá-nos paz, tranquilidade, nos leva, Deus, a uma maior intimidade contigo, para que a gente possa realmente, Deus, desempenhar essa função de sermos propagadores da verdade que liberta, os propagadores da verdade de Jesus Cristo, do Evangelho, que é a salvação para todo aquele que crê, Senhor. Cuida de nós, dá-nos ainda um domingo de paz, ser com cada família, livra de todo mal e fala conosco logo mais na celebração da noite. É o que eu te oro, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, que Deus abençoe. Estamos encerrando agora a nossa aula.